Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Amigos, que alegria, na verdade também que honra poder estar aqui lendo a palavra do nosso Criador para vocês, contribuindo de alguma forma para esse reino que jamais terá fim. É uma honra poder viver isso. Amigos, para começarmos bem, eu cito para vocês Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Amigos, continuando a leitura de Mateus 21, paramos no 22 e hoje a gente termina com a ajuda do nosso Altíssimo. A gente termina hoje o 21. Só para relembrar, vimos: Jesus é aclamado pelas multidões, o templo é casa de oração, a figueira que não deu fruto. Hoje veremos: líderes religiosos duvidam de Jesus, a parábola do pai e dos filhos, a parábola dos vinicultores maus. Vamos começar? Que o Eterno estenda o seu grande e imenso amor por nós, que Ele nos abrace com a sua palavra, a sua verdade, que Ele abra os nossos olhos e alimente a nossa alma. É a minha oração. Amém? Vamos lá. 23. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: com que autoridade fazes essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Então, o Senhor Jesus ali no templo, mais uma vez é perturbado pelos sacerdotes e anciãos com malícia, perturbam o Messias. Aqui é citada a palavra templo, e aí eu lembro que tudo começou lá em Moisés, O Senhor deu orientações a Moisés acerca da construção de um tabernáculo, Essas orientações foram recebidas após Moisés ficar 40 dias e 40 noites no topo de uma montanha, onde o Senhor se manifestou, manifestou sua presença por meio de um fogo consumidor fulgurante, como está lá em Êxodo 24, 17 e 18. Em Êxodo 25 a gente pode ler então que Deus dá essas orientações a Moisés. Seriam coisas móveis, por eles estarem a caminho da terra prometida como peregrinos. E então esse foi o primeiro tabernáculo que construíram, simbolicamente ali, como um lugar que o Senhor habitaria, por parte dele, enfim. Davi partiu dele a ideia então de construir um templo para o Senhor, como podemos ver isso lá em 2 Samuel, 7, O que diz lá 2 Samuel 7? Diz assim, 7:2. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã, Davi, Diz assim: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E aí ele continuou conversando ali, com o profeta Natã. E aí, no 5, olha o que está escrito: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas
andei em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Então, porque fiz questão de ler isso? Porque a gente precisa saber o porquê das coisas. Partiu de Davi, então, a construção de um templo, né? E o Senhor fala, então, que em casa nenhuma habitou, mas andou em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Então vamos continuar. Templo, né? Então Davi manifesta o desejo de fazer um templo para o Senhor, e a gente vê que o templo saiu, mas não foi aceito por Deus, né? Que fosse pelas mãos de Davi, por causa do Davi foi um guerreiro, tinha derramado muitos sangues e tinha um histórico também de coisas que o Senhor que não agradava, né, o Senhor. Então o Senhor falou que o filho dele, então, que ele aceitaria então que o filho dele construísse, que foi o Salomão. Então vemos a preparação, né, para o templo que viria a ser construído por Salomão. Onde está isso? Onde está isso? Em 1 Reis 5, 1 Reis 5, diz o seguinte, vou pular logo para o 5. Por isso planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme o Senhor prometeu ao meu pai Davi, Salomão falando, né? Afirmando, teu filho que colocarei no trono em teu lugar é quem construirá um templo para o meu nome. Só para a gente saber mais um pouquinho da história. Vamos continuar. Então eles foram lá, né, perturbar, como de costume, o Senhor Jesus, e perguntaram com que autoridade, né, ele fazia aquilo ali, quem deu autorização para ele. 24. Jesus, porém, replicou-lhes, eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Então o Senhor Jesus pergunta, né? De onde era o batismo de João? Divino ou humano? Bom, e eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditastes nele? Né? Só relembrando, João Batista teve a sua cabeça cortada, né? Foi morto. Um profeta também que não era aceito no templo. 26. Porém, se alegarmos, aí eles continuam, né, discutindo entre si qual é a resposta que daria para o Senhor. Aí eles falam, porém, se alegarmos humano, tememos o povo, né, pois todos consideram João como profeta. 27. Por isso, disseram a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes, nem eu vos direi com que autoridade procedo. 28. A parábola do pai e dos filhos. Mas antes disso, lembrei aqui que eu preciso falar sobre batismo. Falei sobre o templo, foi mencionado ali em cima. A pergunta que o Senhor, né, responde a eles. Também vinha essa pergunta aí da questão do batismo, e batismo de João, que é citado, né, pelo Senhor. E aí eu estava pensando, onde ouvimos falar de batismo no Antigo Testamento? Né? Não há no Antigo Testamento. Mas Moisés se batizou, né? Em 1 Coríntios, respondendo a essa pergunta que fiz para mim mesmo, 1 Coríntios 10, 1, 2, diz assim, ó, portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, né, na abertura do Mar Vermelho, né, a nuvem que guiava o povo. 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, foram coisas simbólicas, amigos, eram coisas simbólicas. O apóstolo Paulo disse então que todos se batizaram, como podemos ver aqui nesses versículos que li.
Desde o fim, então, do cativeiro babilônico, começou a surgir a prática do batismo dos prosélitos, né? Que consistia numa cerimônia em que os gentios convertidos ao judaísmo eram mergulhados, eram lavados em água, né? Esta é a primeira forma de batismo na Palestina. E aí o batismo de João Batista, né? Porque o Senhor Jesus se batizou então? Ele já era judeu, ele não tinha pecado, né? Mesmo ele não tendo pecado, ele se fez pecado por amor a nós, né? Como diz Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que o Senhor Jesus cumpriu aí esses protocolos. É só uma pequena contribuição aí para a compreensão acerca dessas coisas. Mas vamos lá, a parábola do pai e dos filhos agora, 28. Agora, qual a vossa opinião? Né? O Senhor Jesus continua falando, para eles, inclusive. Qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos, aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Uau! Imagina como entraram essas palavras no coração daqueles homens religiosos e maldosos. Imagina você repetindo: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. O Senhor Jesus falou para eles. 32. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele, né? Amigos, para o eterno, o que vale é a atitude, mais do que palavras, né? Os frutos devem falar mais alto do que aquilo que a gente fala, né? Não importa o passado, o que importa é a disposição do homem em querer ingressar, né? Entrar, fazer parte do reino de Deus. Como diz aqui bem claramente o texto, e também já estudamos isso, publicanos, né, coletores de impostos, identificados muitas vezes como corruptos, para resumir, e prostituta, que bem sabemos o que é, porém, como estamos falando de coisas espirituais, prostitutas são aquelas que fazem por dinheiro, que deveriam fazer por amor. Alguma coincidência aí? Alguma analogia aí? Aquelas que fazem por dinheiro, que deveriam fazer por amor. Bom, sem cerimônia, né, sem tempo a perder, o Senhor Jesus estava realmente enfrentando e desmascarando os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos seguidores do Eterno, né? Vamos continuar. Parábola dos vinicultores maus, 33. E mais, atentai a essa parábola, o Senhor Jesus continua falando. Havia um certo proprietário de terras, que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para prensar as uvas, né? E edificou uma torre,
finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Ele alugou então essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos e a um espancaram, a outros mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles agarraram, jogaram para fora da plantação de videiras, e o assassinaram também o filho. Sendo assim, 40. Quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Mais uma parábola então, para explicar coisas espirituais, o Senhor utiliza. Proprietários da terra, quem era? Direto ao ponto, os proprietários da terra aqui dessa parábola, dessa história que o Senhor contou para falar de verdades, do reino, das coisas espirituais, enfim. Proprietário da terra, quem é? O próprio Eterno, Os lavradores que atacaram, que se uniram para matar e mataram, inclusive, o filho do herdeiro, Quem eram? Os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus e etc. O filho do herdeiro, o filho do Eterno, o próprio Messias, o Cristo. E os servos enviados até os lavradores, os servos que uns foram enganados, outros apedrejados, com certeza os profetas. Continuando, diante disso, e aí o Senhor lançou a pergunta no 40, o que fará, o que acham que, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. O Senhor citou Salmos 118, 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra angular, na construção de um edifício, é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Pedra angular também podemos dizer e entender nas construções, em outros tipos de construções mais atuais, se não me engano, enfim, uma e outra parede, Hoje entendemos muito bem como pilastras, situa-se, essas pilastras situam-se no ângulo apropriado para dar sustentação a essa parede. O Senhor Jesus, o Messias, o Filho do Altíssimo, é e deve ser o nosso fundamento, sobre seus ensinamentos, sobre suas palavras, que devemos construir nosso lugar seguro. Continuando. Por isso, 43, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Mais uma vez, esse pedaço muito interessante. Será retirado de vós, dos judeus, do povo da promessa, para um povo, o reino será entregue, um povo que produza frutos dignos do reino. Grava esta frase: produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes
dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Por último, hoje 46, e por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. E uns, até hoje o consideram apenas como profeta, mas ele era além disso, ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o príncipe da paz, o príncipe, de um reino que jamais terá fim. Bom, amigos, encerramos então o 21. No próximo, então, entraremos no 22. Estamos nessa reta final aí, vamos ficar juntos. Peço desculpas aí pelos erros, E, enfim, mas estou aqui para somar, para agregar. Preciso fazer trava-língua. Amigos, aquela luz ali eu coloquei porque eu tenho visto que os vídeos ele fica oscilando, as cores, fica claro, fica escuro, e aí um amigo falou que era bom ter um abajur, como não tem abajur, aliás, tem um abajur só das crianças ali, um ursinho rosa, mas enfim, fiz esse teste aí para ver se oscila menos a cor, mas se ficar incômodo aí, peço que vocês me digam e me ensinem também como melhorar, porque a gente precisa melhorar sempre e em tudo. Bom, é isso. Um beijo para você, que o Senhor te abençoe, ilumine a tua vida, te fortaleça, abra o teu entendimento, transforme o seu interior, E que Ele continue sendo o príncipe da paz no teu coração. Forte abraço para você e até a próxima, amigos.